Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Paixão. Em nosso vídeo de hoje nós vamos resolver uma questãozinha de história. Questão essa que inclusive caiu no último concurso da Polícia Militar de Pernambuco, aí no ano de 2018. Então, sem mais delongas, vamos lá. Curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento nativista assume nas crônicas do primeiro século de colonização, isto é, de 1532 a 1630, não consiste, como ocorrerá adiante, na afirmação da originalidade da nova terra, mas ao contrário, no orgulho pela lusitanidade que já caracterizaria a vida cotidiana nos principais núcleos de povoamento. Em relação ao primeiro século de colonização, assinale a alternativa correta. Então, primeiro de tudo, eu sugiro que você concurseiro, você concurseira, dê uma pausa aí no vídeo, escolha qual assertiva você marcaria, se é A, B, C, D ou E, e logo depois você tira de pausa e aí vê se você acertou. Se errou, não tem problema, esse é o momento de errar, que não pode errar durante a prova. Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos levar em conta é uma observação aqui no enunciado. Ele se refere a esse primeiro século de colonização, que é justamente ali a partir de 1530. Muitas pessoas têm uma visão bem ultrapassada, que é a de que quando os portugueses, os europeus de modo geral, chegaram aqui, de pronto e imediato eles começaram a explorar esse território americano. Isso não é verdade. Principalmente no que diz respeito à colonização aqui, apenas 3 décadas depois foi que de fato começaram-se a desenvolver, a explorar esse território de acordo com os modelos europeus. Então, sabendo disso, se referindo ali a partir do espaço-tempo de 1532 até 1630, vamos para as assertivas. Alternativa de letra A. A expansão territorial da capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho, que aos seus filhos e seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque. Estes se detiveram a consolidar a região habitada. Essa assertiva aqui ela está errada, principalmente pelo fato de que tanto Duarte Coelho quanto Jerônimo de Albuquerque tiveram suas respectivas importâncias, não podendo fazer um paralelo de quem foi mais importante. Aqui na assertiva A, ele não cita, a banca não cita, mas também nós podemos citar a grandiosa Brites de Albuquerque, ou Beatriz de Albuquerque, que também teve o seu papel de regente aqui em nossa região. Assertiva de letra B. A conquista da porção interiorana da capitania de Pernambuco, principalmente a região designada por sertões, foi facilitada pela docilidade dos grupos indígenas que ali habitavam. Ora, se você estudou sobre esse período, você vai descobrir que existiram várias guerras, vários conflitos, até mesmo entre os indígenas. Então, não havia uma certa docilidade, principalmente com quem vinha de fora. Você já deve ter estudado sobre a Guerra dos Bárbaros, que faz totalmente sentido aqui nesse nosso contexto. Utilizando aí um preconceito estabelecido pelos europeus, os indígenas eles eram considerados selvagens ou até mesmo não civilizados. Claro, uma visão extremamente preconceituosa, mas de acordo com os modelos europeus. Então eu estou escrevendo aqui, me perdoe minha letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. Então, os indígenas eles eram considerados selvagens, não havia nenhuma ali docilidade por parte deles em relação com os portugueses ou com os europeus de modo geral. Assertiva de letra C. Em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos, que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam em Itamaracá para romper o cerco indígena. Gabarito. Assertiva correta. Principalmente se você for estudar esse período, você vai ver que os caetés conseguiram cercar esses portugueses e eles precisaram de ajuda para eles conseguirem sair desse cerco. Então isso aqui é uma assertiva que ela está bem objetiva, citando aí um fato que com certeza você deve ter estudado. Então, sabendo que o gabarito é a letra C, você já sabe que na letra D e na letra E nós temos alguns erros, mas precisamos identificá-los. Então vamos lá. Alternativa de letra D. Os franceses foram grandes aliados dos portugueses na defesa do norte do Brasil e da Guiana Francesa. Em Pernambuco, por exemplo, as tropas dessas duas nações repeliram os caetés. Errado. Errado porque os portugueses e os franceses não eram aliados. Eles eram considerados inimigos. Não há nenhum registro histórico que prove que houve uma aliança entre portugueses e franceses nesse contexto. Assertiva de letra E.
Como a sociedade era extremamente patriarcal, isso é verdade, inclusive até hoje avaliem naquele período, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, ficava sob responsabilidade de seu cunhado, uma vez que Dona Beatriz de Albuquerque, sua esposa, era considerada inapta à tarefa. Assertiva errada. A Beatriz de Albuquerque, ou Brites de Albuquerque, como queira, ela foi considerada uma das primeiras regentes aqui dessa região. Então ela teve sua grande importância aí juntamente com o Duarte Coelho, e a assertiva diz justamente o oposto, dizendo que a sua esposa era considerada inapta à tarefa. Isso não é verdade. Portanto, gabarito da questãozinha, alternativa de letra C. Se você teve alguma dúvida, pode colocar nos comentários, ou se preferir, pode entrar em contato comigo aí pelas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail. Fique à vontade que vai ser um prazer te responder, tá bom? Acompanhe aí a série de vídeos que posteriormente estarei postando mais questões assim num bate-bola ou jogo rápido para responder com vocês. Forte abraço, não desista. Fui!